usar, então, dessa tribuna, e antecipando para que ele possa assumir lá o compromisso que ele tem lá no FMT. Então, eu gostaria de convocar a vereadora Luísa e o vereador Teixeirinha para recepcioná-los e dizer que a Vossa Excelência tem 15 minutos para discorrer do assunto. Pessoal, boa noite. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Semana passada nós já estivemos aqui acompanhando o reitor do IFMT. Hoje nós estamos aqui novamente. E hoje para falar de um assunto que foi discutido amplamente na audiência pública, né, a respeito das condições do Rio Perdido, né, naquele projeto proposto pelo vereador Ildamir. E eu queria pedir para o rapaz ali da técnica colocar para a gente os slides, bem rapidamente, né? Então, pessoal, é o seguinte, nós viemos aqui aquele dia, né, e a gente falou um pouco a respeito da Expedição Rio Perdido, um projeto que nós desenvolvemos ali em parceria entre o IFMT, a Escola Integral Paulo Freire, e nesse projeto nós levantamos as características diversas do Rio Perdido. E nós chegamos também a uma revisão bibliográfica e descobrimos que havia muitos equívocos com relação às nascentes, aonde seria a nascente principal do Rio Perdido. E o que nós acabamos descobrindo, né, ao longo dessa pesquisa, é que o Rio Perdido ele é formado não por uma nascente pontual, mas sim por inúmeras nascentes que pertencem a essas duas bacias hidrográficas, que são essas cores, então nessa cor azul e verde aqui nesse mapa. Tá? Essas duas subbacias, elas têm córregos, dois córregos, né, principais, e esses dois córregos, então, se unem, e ali no módulo 6, na localidade denominada Pontal dos Marrecos, né, a gente tem a formação, então, do Rio Perdido. Então, ele é fruto de uma confluência e não necessariamente um único curso, né, que tem uma nascente principal. Isso é muito comum em diversos rios, caso do rio Tapajós, né, que é formado pelo Telespires e pelo Juruena, caso também do rio Amazonas, formado pelo Rio Negro e pelos Solimões. Tá? E aí nós, então, começamos a trabalhar, né, no sentido de dar essa definição, né, a formação do Rio Perdido através de uma confluência de dois córregos que se unem ali no módulo 6 e eles, então, formam o Rio Perdido. É bom a gente destacar que a gente procurou o Ildamir e a Luísa, né, para a gente começar a discutir esse assunto. E aí a gente decidiu que a gente iria nomear alguns córregos que, desde da confluência até chegar no córrego do Lago da Garça. E para ficar algo assim mais interessante, mais científico, né, e também não favorecer o nome de uma pessoa ou de uma localidade, a gente decidiu usar nomes de aves que foram encontrados durante a Expedição Rio Perdido nesses córregos especificamente. Então, por exemplo, aqui nós temos o frango da água azul, ou o jaçanã azul, que é uma ave encontrada muito ali no Parque Laranjeira, em um desses córregos que formam o Rio Perdido. Então, baseado nessas informações de aves que estão presentes naquele curso d'água que a gente propôs essa nomeação, e a gente, então, criou esse mapinha, pode passar para o próximo slide, esse mapinha aqui. Então, ó, o Rio Perdido seria formado por esse córrego, o córrego Socoboi, e pela confluência deste córrego com o córrego Passo Preto, na região do Pontal dos Marrecos, que é ali no módulo 6. Então, a partir dali, onde esses dois rios se encontram, é que forma, então, o Rio Perdido, né? E aí, é interessante também que nós, chegou em algum momento aí da história de Juína, que o pessoal achava que as nascentes do Rio Perdido estavam lá na propriedade da família dos Munareto, né? Outros diziam que estava ali onde atualmente são as carvoarias. E então, baseado nessas diversas informações, nós começamos a desenvolver essa ideia de que essa confluência, a junção desses dois córregos, forma um Rio Perdido. E aí nomeamos, né, nome de aves, todas esses fluxos de água que caem no Rio Perdido,
né, o córrego Socoboi, o córrego Passo Preto, o córrego da Cigana, que é uma ave, o jacu cigano, né, que é muito presente ali na região das Carvoarias também, o córrego Jaçanã, o Jaçanã azul e o Coró-Coró, uma outra ave que é muito comum. Esses córregos já estão ali no Parque Laranjeira, na região do Morro do Sabão. Tá? E aí nós já temos o córrego das Garças, né, que é esse que corta a cidade, o Parque Municipal, né, Parque Natural Municipal Lagoa das Garças, e o córrego nativo, que é o único que vai ficar com esse nome, porque é uma lei lá de 2016, que já define ele, que agora está sendo modificada de rio para córrego. Por que essa modificação? Porque nós já temos um grande fluxo d'água, que é o Rio Perdido, e os rios que formam ele, os córregos que formam ele, não podem ter o nome de rio. Então, uma questão de hierarquia, né, dentro da hidrografia, levou a gente a pedir essa mudança do nome de rio nativo para córrego nativo, que é esse outro projeto de alteração dessa lei. Tá, por que tudo isso? Por que todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho, pessoal, é por 3 motivos. Primeiro, educação ambiental. Tendo esses nomes desses córregos, a gente pode traçar estratégias de educação ambiental nesses lugares. Segundo motivo, as condições do Rio Perdido são precárias, então nós precisamos ter planejamento para cada um desses cursos d'água, e tendo essa nomeação é mais fácil de fazer o planejamento das ações. E um terceiro motivo é que a gente pode fazer captação de recursos mais facilmente, né, em projetos de pesquisa. Então, isso facilita, né, dando a nomeação a esses córregos. Nós fizemos uma medição da vazão hídrica, e pode passar o outro slide? E aí nós temos aqui, ó, nesse córrego, o córrego Passo Preto, né, que a gente, é um pássaro que a gente encontrou nessa região, né, o pássaro preto, chamado também de graúna, enfim, o chopi. Esse córrego, né, que tem nome desse pássaro, ele corresponde, na época da seca, a 65% de todo o volume de água que cai no Rio Perdido. Então, ele é de extrema importância. E, baseado nisso, nós fizemos um planejamento para recuperar esse córrego. E eu tinha até colocado na inscrição que eu pedi aí, né, para que incluísse o professor Wagner, para ele falar um pouco desse projeto que a gente está botando para andar. Né, é um projeto que está já com recurso empenhado do Ministério Público, né, uma parceria nossa, da Associação Nova Conquista, a Reciclagem Juína, né, o IFMT, a Escola Integral Paulo Freire e o Ministério Público. Nós começamos já a recuperação desse córrego, fruto daquela audiência pública que tivemos aqui discutindo, né, naquele projeto proposto pelo Ildami, e estamos em campo trabalhando com essa atividade. E, uma vez que estamos aqui, aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho desse projeto, por isso que eu queria pedir, né, a licença para que o Wagner pudesse falar sobre esse assunto, como eu coloquei na solicitação. Há essa possibilidade? Só questão do tempo, se for, não tem problema, tá? Pode recepcionar, então, o nosso professor aí. Eu usei 6 minutos, tá? Bom, gostaria de cumprimentar a todos aí e agradecer pela oportunidade de poder estar trabalhando aqui com vocês agora nesse momento, tá ok? Pode passar. Bom, como o professor Josemir já disse, então a gente desenvolveu um trabalho nesse rio, né, que é o rio Passo Preto, né, dada essa importância que ele tem, desse volume de água que ele tem, principalmente no período da seca. Então, ele é um rio que tem um número menor de nascentes, mas essas nascentes, elas representam um volume de água muito maior quando a gente compara ele com outro rio, que é o rio que auxilia na formação do Rio Perdido, né, ele acaba tendo o quê? Ele acaba tendo um volume maior durante o período que é de maior problema que nós temos, que é o período da seca. Tá? Então, esse projeto nosso visa o quê? Visa a recuperação das 17 nascentes que vão formar esse rio, que é o Rio Passo Preto. Tá? Então, essas aqui algumas imagens que a gente fez, né, com relação a essas nascentes, que a gente já começou esse trabalho de levantamento de dados para poder fazer o processo de recuperação. Então, esses aqui são exemplos de nascentes que a gente encontra nesse local, né, nessa situação que vocês estão vendo,
né, que deveria estar totalmente recuperada, protegida com as árvores, né, e, nesse caso, elas estão totalmente livres dessa vegetação. Só lembrando que, quando a gente fala de nascentes, elas são extremamente importantes, a proteção das mesmas, com relação às árvores, em 3 fatores principais. O primeiro fator é o seguinte, que as árvores vão evitar que ocorra esse processo que vocês estão vendo, que é o processo erosivo. Segundo fator que ela vai evitar é que essa água que caia nesse ambiente, certo, de chuva, em toda essa bacia que está no entorno, seja encaminhada para esse local e, consequentemente, seja levada pelo rio, né, e, consequentemente, venha fazer o quê? Venha promover, nessas regiões mais baixas que nós temos aqui na cidade, processo de enchente, que é muito comum no período da chuva, quando nós temos as chuvas mais intensas, mais torrenciais. E terceiro ponto que é importante, é que, quando não se tem a proteção da vegetação, né, a água que cai em forma de chuva, ela não consegue infiltrar no solo e abastecer o lençol freático que está aqui dentro, que, consequentemente, vai o quê? Vai abastecer essa nascente durante o período de seca. Tá? Então, a presença das árvores nessas regiões de nascentes é de fundamental importância, daí a importância do projeto que a gente está desenvolvendo. Pode passar. Então, nós desenvolvemos esse programa, que é um programa do quê? Um programa de recuperação das nascentes desse córrego Passo Preto, né? Esse córrego aqui, que, juntamente com o córrego Sacoboi, vai formar o Rio Perdido, ali no módulo 6, inclusive, numa chácara que tem logo abaixo, ali na margem direita do Rio Perdido, né? Uma chácara que tem nessa região aqui, é bem fácil, inclusive, de fazer a visitação nesse local. A gente está elaborando algumas placas, inclusive, para poder estar fazendo a indicação, né, do local e, consequentemente, da importância que esse rio aqui ele tem. Então, nós vamos trabalhar apenas com esse rio, que é o Rio Passo Preto, nesse primeiro momento. Esse programa ele tem uma duração de 3 anos, e nesses 3 anos a gente pensa, né, a gente busca fazer o quê? A recuperação total dessas 3 nascentes e, consequentemente, melhorar o volume de água geral que esse córrego vai proporcionar com relação ao Rio Perdido, melhorando com isso o total de água, o volume total de água que o Perdido tem a oferecer para o nosso município. Então, aqui nós temos, né, a bacia total aqui do Rio Passo Preto, né? Ela não é uma bacia muito grande, mas ela tem um significado muito grande com relação a esse volume total de água, como eu acabei de citar. São 17 nascentes no total, né? A última das nascentes que ele tem é bem ali na confluência da linha 4 com o módulo 6, no fundo, né, na ponta aqui da rua São Paulo, né, onde uma grande quantidade de material é encaminhado, inclusive, sobre essa nascente. Ela está quase que totalmente soterrada, para vocês terem uma ideia, né, porque toda a água que vem dessa rua São Paulo, ela acaba caindo sobre essa nascente. Então, é uma nascente que são nascentes dessa forma que nós estamos lidando. Então, são nascentes extremamente importantes e que a gente precisa fazer alguma coisa para poder vislumbrar uma melhoria futura. Esse daqui é outra situação que a gente encontra muito facilmente no ambiente, né? Então, locais totalmente, né, erodidos, né, pela presença da passagem da água aqui. E o nosso projeto, como um todo, ele tem algumas fases, né? Essa primeira fase, o que a gente está fazendo? A descrição ambiental total dessa bacia, certo? Indo em cada uma das nascentes, anotando, né, nas tabelas as situações que nós encontramos a campo. Depois, identificação e a característica de cada uma dessas nascentes que nós estamos trabalhando. Então, cada uma delas vai ter a descrição geral. Depois, uma identificação dos proprietários que estão nessas nascentes. E, por último, o quê? A identificação dos melhores métodos a serem utilizados para poder proporcionar a recuperação da mesma. O método que nós utilizamos aqui, a gente dá uma numeração para a nascente em relação ao quê? Em relação ao solo no entorno da nascente, ao quê? A vegetação que a nascente apresenta, a qualidade da água que se encontra na nascente, e em cima disso a gente dá uma nota. E nessa nota a gente vai classificar a nascente como sendo uma nascente que está impactada, ou então que está gravemente impactada, ou então que está, no caso, degradada, ou que está totalmente preservada. Tá? Nessas 17 nascentes, por enquanto, a gente encontrou apenas uma que vai estar com uma boa situação. As demais todas estão em estado avançado de degradação. Pode passar. No mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo no Colégio Paulo Freire, né, a instalação de viveiros, olha só, né, para a produção das mudas, né, juntamente com os alunos do colégio, inclusive Paulo Freire, e também com os alunos do IF, para que com essas mudas a gente possa fazer o quê? A gente possa
fazer a recuperação das nascentes. Essas mudas todas são de espécies nativas da região, principalmente, né, que através de um projeto de coleta de semente que a gente já vem desenvolvendo já faz uns 6 meses. Né, então, coletamos as sementes, estamos semeando elas estão desenvolvendo e depois a gente vai levar essas sementes todas a campo. Pode passar. Aqui, né, os alunos fazendo a coleta, a identificação de cada uma dessas sementes que nós, né, coletamos durante esse período que eu citei. Outro ponto também que é importante é que nessa região das nascentes, nós estamos numa segunda fase, objetivando fazer a construção de pequenas barragenzinhas. O que são essas barraginhas? Nesse local onde tem o escoamento da água, né, da chuva, e que tem um solo compactado, principalmente em meio à pastagem, que é bem natural nessa região, né, normalmente o que vai acontecer? Essa água ela vai escorrer vale abaixo, causando erosões lá na parte mais profunda do vale. Nessa região, então, a gente vai instalar pequenas barragens para que possa conter a água, abastecer o lençol freático com essa água, porque ela vai infiltrar e, consequentemente, vai chegar até o lençol freático. Então, ela é disposta sempre nas bordas, né, desses vales, de tal forma que consiga, com isso, melhorar o fluxo de água das nascentes e proteger o vale ao mesmo tempo. Esse daqui é um maquinário, né, que construiu, né, da prefeitura, que construiu barragens, né, em alguns locais aqui da cidade para testar, para ver o funcionamento delas, e, por incrível que pareça, inclusive com conversa com o prefeito, agora recente, né, ele falou, olha, é impressionante como é interessante o funcionamento dessas barragenzinhas. Tá? Pode passar. Além disso, a proteção da nascente é fundamental, fazer o isolamento, né, a cerca no entorno, a recuperação dessa nascente, com a metodologia mais adequada para cada tipo de nascente. Só lembrando que nem todas as nascentes são iguais, assim como nós, nenhum somos iguais, as nascentes também não são iguais. Tem que ter metodologias diferentes para recuperar cada uma delas. Né? Pode passar. Aqui também é um sistema que a gente está usando muito no processo de recuperação, que é um processo chamado de agricultura sintrópica, que ao mesmo tempo que recupera a nascente, a gente possibilita que tenha uma produção, né? Aqui nós temos banana, aqui nós temos café sendo plantado, o feijão guandu, o amendoim que está aqui embaixo também. Então, a gente tem uma produção mesmo nessa área que está sendo feita o processo de recuperação, né, nesse primeiro momento, para poder fazer o quê? A produção da matéria orgânica para que as mudas que venham posteriormente, né, igual essas mudas aqui, ó, que já estão crescendo, de jatobá, por exemplo, e de IP, possam fazer o quê? Possam sair com uma adubação já feita, o solo totalmente protegido. Pode passar. Nas nascentes, propriamente dito, a gente quer fazer um sistema chamado de caxambu, que são pequenas caixas, né, limpeza da nascente e a proteção dela com pedras, né, e coberta com terra-cimento, a mistura de terra da região, né, principalmente uma terra que tem uma liga melhor, juntamente com o quê? Com o cimento, para promover a proteção dessa nascente. Não tem como uma enxurrada entrar num local desse totalmente protegido. E, ao mesmo tempo, fica essa rede de canos, que fica como local de escoamento de água, quando o volume sobe muito, e se tiver que fazer uma limpeza, é feito por esse cano que está na parte inferior. Pode passar. E aqui uma nascente dessa, totalmente protegida já, nós já temos instalado, inclusive, algumas, e que tem um fluxo de melhoria de volume extremamente interessante. Em uma propriedade rural aqui, nós tínhamos uma nascente que ela estava quase totalmente morta, com 8 litros de água por hora, né, e depois, no final desse processo, ela aumentou o seu volume para 200 litros de água. É impressionante o volume que teve, o ganho de volume que ela apresentou. Tá? Então, só lembrando aqui, então, o Rio Perdido é um fluxo de água extremamente importante para a nossa cidade, e que nós temos a função de protegê-lo. Afinal, se ele sofre atualmente com os desmandos, somos nós mesmos, da sociedade, que acabamos promovendo isso. Então, é só através da junção, né, da força de todos nós é que a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Então, a gente conta, inclusive, né, nesse projeto, com o auxílio, né, com o apoio de vocês, né, vereadores, né, com relação aos pontos que nós estamos levantando, e que esse projeto, nossa, sirva de modelo para que no futuro a gente possa, como eu disse, é um total de 300 nascentes, nós estamos fazendo um trabalho em 17 durante esses 3 anos. Então, posteriormente, nós esperamos que esse projeto seja um modelo para que possa ser expandido e possa alcançar todas as demais nascentes que nós temos formando o Rio Perdido como um todo. Tá ok? Agradeço a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e espero que no futuro a gente possa encontrar com imagens muito melhores do que essas que a gente acabou passando para vocês. Agradeço. Nós